Olá, queridos alunos da EJA, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Carla, a professora de História de vocês deste semestre. Estou aqui para nós iniciarmos o nosso primeiro roteiro do ano, onde nós estamos aqui remotamente, mas vai ser tudo muito breve, porque logo nós estaremos juntos, né? No dia 6. Então, nós vamos iniciar com o nosso primeiro roteiro, que tem como tema as origens dos africanos trazidos ao Brasil. Então, vamos iniciar esse estudo. Bem, nós vamos tratar das nações étnicas africanas trazidas para o Brasil entre 3 séculos, entre o século XVI e o século XIX, ok? Bom, então são muitas as nações, né? São muitos os grupos étnicos que foram trazidos para cá, ok? Bom, e para que os portugueses, né, trouxeram negros africanos para o Brasil durante 3 séculos, né? São mais de 300 anos de escravização do negro. E trouxeram eles para cá para quê? O que seria feito? Para que trabalhassem e produzissem para os colonizadores, ok? E os nossos colonizadores aqui no Brasil eram os portugueses. Então, eles produziam a riqueza dessas metrópoles europeias, né? E essa metrópole, no nosso caso aqui, do nosso país, é Portugal. Então, eram vários os setores de trabalho do negro escravizado. Então, a gente pode começar pelo primeiro motivo que trouxeram no século XVI, que era para o corte da cana-de-açúcar no Nordeste. E no primeiro momento, a gente tem aí Pernambuco, né? Que tinha uma plantação bastante próspera. E também, logo depois, o Maranhão. Maranhão também plantava cana-de-açúcar, mas a região onde mais recebia os negros era ali em Pernambuco, ok? Logo depois do século XVII, descobriu-se ouro, né? Século XVI para o século XVII, se descobriu ouro na região das Minas Gerais. E quem é que foi introduzido lá como mão de obra para o garimpo? Mais uma vez, o negro africano, né? E não para por aí. Nós temos entre o século XVII e o século XVIII as enormes plantações de café. Café que foi um produto que sustentou a economia brasileira por muito tempo, né? Então, esses negros eram levados para as regiões do Rio de Janeiro e também de São Paulo. Mas não para por aí, porque além desses trabalhos, tinham também os trabalhos urbanos, né, das cidades. Então, os negros ocupavam várias profissões nas cidades. Tínhamos também aqueles que eram colocados como empregados domésticos dos lares, né, das casas, nessas áreas urbanas. E tinham também os carregadores do porto. Nas cidades também, nós podemos observar que haviam as quituteiras. Elas vendiam frutas, comidas, doces para os seus senhores, ok? Então, e são elas, uma curiosidade muito importante, são elas, as quituteiras, que deram origem, né, às baianas, as tradicionais baianas, que vendem acarajé, vatapá e tantas outras comidas aí, né, típicas, né, da culinária afro-brasileira, que são tão bem conhecidas e tão tradicionais na Bahia, não é mesmo? Vamos lá então, gente, vamos dar sequência. É importante que nós saibamos que os negros, eles eram um sustentáculo da economia e da sociedade das Américas. Sobretudo aí, que é o nosso destaque, é o nosso país. Então, os negros, eles eram muito importantes, talvez o papel mais importante na sociedade, na formação da sociedade brasileira e
para a economia do país, porque eram eles que trabalhavam, como a gente já viu em vários setores, né, da economia do nosso país. Quem estava com a mão na massa era o negro escravizado pelos colonizadores europeus, ok? Então, a gente vai primeiro apontar para um dado muitíssimo importante. Nós temos aqui nesse mapa, né, várias flechinhas. Vocês podem perceber, temos flechinhas pretas, como temos mais acima, ao norte, nós temos as flechinhas vermelhas, né? Essas pretas são aquelas que atravessam o Atlântico, né? Que vem aí da costa ocidental, litorânea da África, ou até mesmo da costa oriental da África, e aponta para as Américas, desde a América do Norte, Central e, sobretudo, a América do Sul, ok? Então, essas flechinhas são indicadores de que eram as regiões para onde os negros africanos eram levados. Então, essas flechinhas pretas nos indicam essa travessia do oceano, trazendo-os para a América, certo? E as flechinhas vermelhas têm um outro indicativo. Mostra o tráfico que era feito para a região do Oriente e do Mediterrâneo. Mediterrâneo, que é esse mar que divide a África, lá no norte da África, para o sul da Europa, né? E divide também o lado oriental ali do mundo, do Oriente Médio, ok? Muito bem. Eu queria trazer para vocês dados aqui do website Voyage. É um website que foi criado, né? E ele é mantido por historiadores de vários países da África e também da América. E conta com um registro de cerca de 35 mil viagens de navios negreiros entre os dois continentes, né, do século XVI até o século XIX. E trazem para nós também dados muito importantes da quantidade de negros que foram traficados aqui para a América. 12 milhões. É muita gente que atravessou o Oceano Atlântico aqui para a América. E tem um dado mais alarmante ainda, né? Que o Brasil, ele recebeu 6 milhões desses negros. Então, praticamente a metade do que foi traficado aqui para a América foi trazido para o Brasil. Isso mostra que o Brasil é o maior importador de negros escravizados das Américas. É um dado muito, muito sério, né? Que fala muito sobre essa colonização feita pelos portugueses aqui no Brasil. Bom, é importante que nós saibamos alguns termos extremamente importantes, tá? Como, por exemplo, o Novo Mundo, né? O que é o Novo Mundo? O Novo Mundo é a América. Porque lá no século XVI, século XV, antes das grandes navegações, como os europeus ainda não tinham saído pelos oceanos, né? Eles acreditavam que havia apenas 3 continentes, né? O europeu, o continente asiático e o continente africano. E quando eles saíram para as grandes navegações, acabaram atravessando aí, né, o primeiro, na verdade, que chega até a outra margem do Atlântico, aqui na América, é o Cristóvão Colombo, lá em 1492, na região do Caribe, na América Central. E logo depois eles chegaram à conclusão de que se tratava de um enorme continente, né? E eles chamaram, então, a América, né? Chamaram esse continente de América e também passaram a apelidar este continente de um novo continente, porque África, Europa e Ásia eram o velho continente, né? Então, a América passou a ser, então, o novo continente. Então, eu queria que vocês observassem essa região dos Bantus, onde está logo abaixo escrito África, está escrito Bantus. Que são Bantus, né? O povo Bantu se refere à língua, ao tronco linguístico do povo dessa região aí em Begezinho, né? Onde está Luanda. Luanda é a capital da Angola, né? Temos Benguela,
Nessa região temos o Congo também, né? Essa região aí, é importante que saibamos que se destacava muito lá no século XVI como fornecedores de produtos para o comércio mercantilista europeu e também fornecedores de mão de obra, né? Porque nessa hora foi o período em que os europeus começaram a colonizar a América, né? Então eles passaram a fornecer mão de obra, o negro, para ser trazido aqui para a América, né? Para poder produzir aqui no Novo Mundo, né? Para produzir riquezas, né? E esse negro que começou a ser trazido para ser escravizado na América, ele também passou a ser chamado de ouro negro, né? Então, o ouro negro, o que que é? É esse contingente de pessoas que eram traficadas aqui para a América, né? Para poder gerar riquezas para os países europeus, né? E, sobretudo, aí a gente está tratando de Portugal, que trazia para cá num enorme número, como a gente acabou de ver os dados apontados pelo website Voyage, ok? Bem, essa região, ela não era explorada só por portugueses. Aliás, ela era cobiçadíssima por franceses, ingleses, holandeses também, né? Todos estavam ali na disputa por essa região aí, que era genuinamente dominada pelos portugueses, porque eram os portugueses que exploravam essa região, ok? Os principais grupos, né, que foram vitimados aí são os sudaneses, pode ver aqui acima de África, que é essa parte, esse begezinho mais clarinho, escrito sudaneses, que é essa região aí. E os bantus, que é essa região de baixo, que é daí que vieram a maior parte dos negros africanos para serem escravizados em solo brasileiro, ok? Então, vamos para o mapa. Opa, vamos aqui para o mapa, temos essa imagem, eu acabei de conversar com vocês a respeito disso. Eu coloquei aqui uma imagem de um navio negreiro, né, onde os negros eram colocados nos porões dos navios, ok? Então vamos para um outro mapa, que vai fazer alguns apontamentos bem importantes para nós, para que nós possamos identificar de uma maneira mais clara, mais objetiva, de onde vieram os negros, né, para o Brasil, ok? Então aqui nós temos no texto dizendo o seguinte, que foram chamados bantus os indivíduos originários de diferentes grupos humanos, dos quais fazem parte Angola, congoleses e os moçambiques, os moçambicanos, né? Então essa região vermelhinha que nós estamos observando é a região dos povos banto, né? Então a gente tem Angola, Congo, Moçambique, e Moçambique, vejam vocês, enquanto Angola, enquanto Congo, Benguela, Cabinda, que não estão aí escritos no mapa, eles estão mais na região ali da África ocidental ali, né? Na região ocidental. E Moçambique, a gente pode observar que já tá lá no outro extremo, né? No lado oriental, certo? Então, esses povos aí, eles foram enviados para o Brasil e submetidos à exploração escravista, ok? Eles foram distribuídos nos mercados escravos, principalmente aí de Pernambuco, Alagoas, Maranhão, Pará, né? Rio de Janeiro e São Paulo também vieram. Sobretudo, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, ok? Tem uma coisa bem interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Os negros que vinham parar no Rio de Janeiro, os senhores cariocas, eles costumavam batizar os negros com um nome cristão e junto eles costumavam batizar com o nome de onde eles vieram ou do porto de onde eles saíram, né? Então era muito comum ter o João de Angola, né? Tinha lá uma Maria
do Congo, né? Vinha o Antônio de Benguela, e Benguela era a região portuária mais ao sul do Rio Congo, né? Assim como Cabinda também era um porto mais ao norte do Rio Congo, né? Então eles batizavam com o nome cristão, né? João, José, Maria, né? Antônio, Antônia, todos os nomes aí católicos, cristãos que a gente conhece. E sempre acompanhado do sobrenome dele, seria o lugar de onde ele veio, ou do porto de onde ele partiu, certo? É só uma curiosidade pra gente ficar sabendo, né? E tem muitas outras curiosidades que a gente vai ver aqui. Bem, a gente tem também os sudaneses. Os sudaneses já ficam nessa parte mais amarelinha aí, né? Que são sudaneses e guineanos sudaneses. São os povos originários do que a gente conhece da Nigéria, Benin, Togo, Costa do Marfim, Gana, né? Esses povos, eles fazem parte dos povos iorubás ou nagôs, gegês, fantiachante também. Então esses povos aí, que ficam mais aí na costa litorânea ocidental, na região subsaariana, logo abaixo do deserto do Saara, essa região que também corresponde ao Mali, né? Porque tem um reino do Mali aí. Esses povos, eles eram povos islamizados. Foram povos que foram convertidos ao islamismo, ok? Então, esses vieram mais particularmente para a região da Bahia, né? Então, eles ocuparam mais ali a região da Bahia. Então, eles eram muito chamados de fulanos, porque eles são os fulas ou fulanes, também chamados de mandingas, axante, né? Os haussás, tapas, enfim. E eles eram levados para o mercado da Bahia. Foi comandados aí pelos malês. Todos esses povos sudaneses que ocuparam essa região, eles participaram também de um grande levante, a maior revolta negra que existiu, né? Que foi a revolta dos malês em 1835 lá na Bahia. E todos eles participaram desse levante, dessa revolta. E tem uma coisa bem interessante, eles utilizavam o Alcorão como uma forma de amuleto de proteção, né? E foi uma revolta bem interessante, porque eles conseguiam articular, né, contra o governo, os governantes baianos, né, representantes dos portugueses na época, de uma maneira muito simples, porque ninguém entendia o que eles diziam, porque eles só falavam em árabe, então ninguém dominava. Então foi relativamente muito fácil para eles conseguirem organizar a revolta dos malês, ok? Eu vou colocar para vocês também o link da aula da revolta dos malês, para que todos que tiverem aí uma curiosidade de saber sobre isso, para que vocês possam ficar à vontade, ok? Muito bem. Então, gente, o fato é que há ainda dificuldades para a identificação das origens étnicas, geográficas e culturais dessa diversidade enorme, né, de africanos e afrodescendentes aqui no Brasil, porque é muito vasto, né? É muito mais do que isso, ok? Mas aí os mais identificados, a gente fez esses apontamentos aí para vocês, ok? Então vamos à nossa atividade? Então vamos lá, hora da nossa atividade. Então, a primeira questão está perguntando o seguinte: qual é o novo mundo citado no texto? O que significa esse novo mundo, né? O que os europeus querem dizer com essa palavra? Estão falando de onde, do que, né? Só citar o que é, certo? Tem no texto, na explicação que acabei de fazer para vocês também. 2. De acordo com o texto, o que era o ouro negro? O que os europeus chamavam de ouro negro? Vejam lá no texto também, ou podem ouvir novamente o
o vídeo, né, para que vocês possam responder. 3. Quais povos cobiçavam a margem afroatlântica? Ou seja, quais povos? Que povos? Europeus, tá? Quais povos europeus viviam ali cobiçando e meio que disputando aquela regiãozinha ali dos bantos, conforme eu falei para vocês, né? De Congo, Angola, Moçambique. Quem é que ficava cobiçando aquela regiãozinha ali? 4. Quais foram os principais grupos africanos vitimados pelo tráfico de escravos, que foram trazidos para o Brasil, obviamente? Quais são esses grupos, ok? Então, temos aí 4 questões que são bastante fáceis. Eu espero encontrá-los daqui a 2 semanas para que possamos compartilhar conhecimentos, fazer as correções, fazer outros apontamentos, né? Ou até mesmo sanar dúvidas, porque aí fica até muito mais legal a gente estar todos juntos, né? E unidos aí no retorno às aulas no dia 6, ok? Bons estudos para todos vocês e até lá!